O nosso projeto em torno de Lusiânia, a gente sempre lembra, ele tem uma intenção de trazer a memória da Lusiânia antiga, da antiga Santa Luzia, através dos seus casarões, dos proprietários, histórias da Lusiânia antiga, enfim. E a gente agradece sempre as pessoas que nos ajudam, enviando fotos, dando informações e etc. Nós temos um agradecimento especial sempre ao professor historiador Gelmires Reis, porque deixou muita coisa escrita a respeito dessas casas e dessas pessoas, e nós tivemos acesso a esses escritos através do seu filho, Antônio João dos Reis, que é o curador do Memorial Gelmires Reis. Portanto, a gente sempre agradece ao seu Antônio, e através do seu Antônio vai a nossa homenagem e agradecimento ao historiador e professor Gelmires, que por um acaso também morou em uma dessas casas, passou a infância em uma dessas casas que a gente vai falar hoje. E nós vamos falar de duas casas dali da Ponte do Rosário, o Largo do Rosário, né? A primeira casa, o atual proprietário é o casal Geraldo Magélio e Isabel, e a segunda casa, o proprietário é Hilton Meirelles, que é conhecido, amigo também, por Tatuzinho, que é irmão do Lalão. Mas a gente vai na história dessa primeira casa do Geraldo Magélio e da Isabel. Nesse local, no local dessa casa, houve uma casa demolida ainda nos primeiros anos do século XX. Essa casa pertenceu a Manuel Joaquim Moreira de Souza, falecido em 1885. Depois pertenceu ao seu genro, Carlos José da Rocha. Manuel Joaquim tinha um apelido de Manuel Capanga. Era o médico cirurgião do seu tempo. Foi eleito conselheiro municipal no ano de 1864, foi fiscal municipal em 1848, procurador fiscal do município no ano de 1875 e fiscal da intendência no ano de 1891. Já o seu genro, Carlos José da Costa, era casado em terceiras núpcias com Manuela Moreira e Souza, filha do Manuel Joaquim, o antigo proprietário. Ele foi alfaiate e músico no coro das igrejas locais. Foi procurador fiscal do município em 1865 e conselheiro municipal em 1887. E foi também suplente de delegado em 1890 e comissário policial em 1893. Uma curiosidade é que no estuque dessa casa havia as figuras de dois tipos marciais de espadas desembainhadas, mantendo-se em duelo. Na frente dessa casa demolida havia um grande oratório público, fechado no alto, onde era realizado o terço de Nossa Senhora todas as sextas-feiras, assistido por inúmeros devotos. Um novo casarão foi construído no local desse primeiro demolido, construído por José Pedro de Souza, casado em 1918 em segundas núpcias com Cândida Teixeira dos Santos. Não tiveram filhos. Casa caiada e oleada de azul, com 2 portas e 3 janelas na frente. José Pedro era fazendeiro e criador, falecido em 1945. Cândida Teixeira de Santana, conhecida por Candinha, passou a casa para Joaquim Moreira, que é uma criança que ela criou. Joaquim Moreira já era adulto, conhecido como Joaquim Gambá, que residiu nessa casa com a esposa e filhos por muitos anos. Depois essa casa foi adquirida, esse casarão foi adquirido por dona Zoraida Roriz Carneiro de Mendonça, casada com Claro Carneiro de Mendonça, tendo os filhos Ovídio Roriz Carneiro de Mendonça e Yolanda Dirce Carneiro dos Reis Gonçalves. Posteriormente, no ano de 1997, o imóvel foi adquirido pelo casal Geraldo Magélio de Matos Ribeiro e Isabel Maru de Matos Ribeiro. Depois de demolido esse casarão, uma nova casa foi construída no local onde moram hoje o casal Geraldo e Isabel e seus filhos. A segunda casa, que é abaixo dessa primeira, que era uma casa caiada e oleada de azul, com 3 portas e 5 janelas na frente, havendo uma portinhola de acesso ao porão. Essa casa pertenceu inicialmente a Inácio Lopes Edes,
eleito conselheiro municipal em 1833, juiz de paz em 1836, tesoureiro recebedor de ouro em pó em 1834 e capitão da Guarda Nacional. Ele faleceu em 1863. Posteriormente, essa casa foi propriedade de Joaquim Ferreira Ribeiro, nomeado agente de correio no ano de 1838. Ele foi também procurador fiscal em 38, alferes em 39 e conselheiro municipal em 1840, e foi nomeado sacristão-mor em 1868. Outro proprietário foi João Paulo dos Reis, pai do professor e historiador Gelmires Reis. O próprio Gelmires nos dá inúmeras informações sobre sua infância vivida nesse local e também do seu trabalho de balconista e contador de 1902 a 1910 no comércio do pai instalado nesse mesmo imóvel que era residência e comércio. Todos os filhos de João Paulo dos Reis e Dona Osana Hermínia de Mendonça nasceram nessa casa. São eles Aleixo, Paulo, Gelmires, Cândida, Francisco, Maria, Baltazar, esse conhecido professor Baltazar dos Reis, professor e escritor, Benedito e Gilberto. Posteriormente, essa casa foi propriedade de Manuel Rufino de Souza, fazendeiro e criador no Paranoá, casado e com filhos. Depois a casa foi adquirida por Ananias Flores, fazendeiro e criador na região da Boa Vista, comerciante, padeiro, hoteleiro e funcionário público. Ananias Flores estudou no Colégio Bonfinense, do professor Antônio Eusébio de Abreu, conhecido professor. E Ananias era casado com Maria da Conceição Roriz e tiveram os filhos Maria, Josefina, Rosalva, Luzia, José, Jesus e Januário. Essa casa foi ainda propriedade de Antônio Rubens Roriz e depois de Leônidas Roriz. Leônidas Roriz era casado com Maria Alves Roriz, não tendo filhos. Ele foi comerciante, especialmente de bar. Exerceu o cargo de juiz distrital de 1951 até 1955. Depois essa casa foi adquirida por Oswaldo de Araújo Meireles, conhecido de todos nós por Leco. Ele era filho de Delfino de Araújo Teixeira e Elpídia Eudóxia Meireles, casado com Maria Meireles, filha de José Vieira Primo e Elvina de Mendonça Roriz, tendo os filhos Solange, Ivo, Ivan, Selma, Irlã, Hilton e Carlos. Essa casa foi demolida e em seu local hoje tem uma nova casa construída que é de propriedade do Hilton Meireles, que é o nosso amigo Tatu. Essas duas casas fazem parte da nossa história e a gente teve acesso a todas essas informações, inclusive com datas e etc., a partir desses escritos deixados pelo nosso querido historiador Gelmires Reis. Muito obrigado e até as próximas casas.